Qual é o salário do pecado? Não é mole, queridos, mas vamos nessa noite ouvir da parte do Senhor exatamente isso, o salário do pecado. Eu te convido a abrir a tua Bíblia como texto-chave desta nossa pregação, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Você que está nos acompanhando pela internet, aqui à minha esquerda estão os dois versículos. O de cima é exatamente do texto base e o de baixo é do texto da pregação. Amém? Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus responde a mim e a você o que é o salário do pecado. E diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos com o único propósito de te louvar e te glorificar, de te exaltar e te render, Senhor, honras, glórias e graças. Dizer que só Tu és o nosso Deus. Viemos aqui, Senhor, porque temos algo a te oferecer, que são as nossas vidas, Senhor Deus. O melhor de nós queremos oferecer a Ti, porque Tu ofereceste o melhor para mim e para cada um que aqui está. Deus, em nome de Jesus, vem nesta noite, fala conosco. Leva cada mente aqui cativa ao Teu trono de glória, Senhor Deus. Que a Tua palavra que nesta noite será semeada, que ela adentre aos nossos corações, rasgando, Senhor Deus, de uma forma que saiamos daqui completamente diferentes do que nós entramos. Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor Deus, falar conosco. Seja sucinto, seja direto, seja fácil no Teu falar. E para tanto, Senhor Deus, te pedimos que Tu venhas e tome Teu lugar aqui neste altar, neste momento, Senhor Deus, e para isso há necessidade, Senhor, que eu diminua para que Tu cresças. Que não seja mais eu aqui a falar, Senhor Deus, mas o Teu Espírito Santo a nos ministrar. Sou o pó, Senhor Deus, e o sopro de vida. Me faz pequeno, Senhor, para o Senhor crescer em mim. É o que eu te presto nesta noite, Senhor Deus, te agradecendo em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos agora todo roubador da palavra, todo espírito de desvirtualização da Tua palavra, de desentendimento, que seja agora levado, amarrado e sem força para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, porque o salário do pecado é a morte. Então, meu querido, se você e eu, qualquer um, pecar, vai ter como salário o quê? A morte. Pecado é desobediência. Então não podemos desobedecer. Mas desobedecer a quem? A palavra de Deus. Desobedecer ao que Deus ordena. Se Ele diz, como ainda há pouco foi dito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, então traga, não desobedeça. Se Ele diz, honra teu pai e tua mãe, não desonre teu pai e tua mãe. Tenha Deus acima de tudo e de todos como teu Senhor e como teu Salvador, assim o faça. Não roubar, então não roube. Não matar, então não mate. Porque quando você desobedece, o teu salário, o meu salário, quem quer que seja o desobediente, será a morte. Então, salário do pecado, queridos, não devemos querê-lo. Para tanto, não pequemos. Inclusive eu faço uma brincadeira muitas das vezes com as pessoas e pergunto: o certo é você pedir perdão ou você não pedir perdão? E todo mundo diz, o certo é pedir perdão. E eu digo, o certo é não pedir perdão. E aí faço uma nova pergunta: como é que você não pede perdão? Não errando. Então o certo é você não errar. Este é o certo. Mas se errar, a palavra de Deus diz para mim, diz para você: reconheça o teu erro, que tem alguém que vai interceder por ti, que é Jesus. O salário do pecado, ele é a morte. Mas aí na segunda parte do versículo,
ele diz o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pessoal amado, irmão, irmã, eu e você temos o dom gratuito da parte do Senhor, que foi nos dado através de quem? De Jesus Cristo. Por isso estamos aqui. Porque nós precisamos de um justo para justificar os nossos pecados. Nós precisamos de um justo em nossas vidas para poder nos santificar. Porque temos que ser como Jesus. Homens e mulheres diferentes do que o mundo aí afora vive. Mas temos que ser homens e mulheres que buscam verdadeiramente viver a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para mim, diz para você, que bem-aventurado é o varão que tem o prazer dele aonde? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. E diz que é como árvore plantada junto a ribeiros. Então ao seu tempo vai florescer, as suas folhas nunca vão secar, o seu fruto vai ser maravilhoso. Queridos, será que você está sendo dessa forma? Será que eu estou sendo dessa forma? Será que as pessoas aí fora estão nos vendo desta forma? Como árvores que verdadeiramente estão dando frutos gostosos, frutos dignos de arrependimento? Ou será que nós estamos aqui fazendo mais e mais volume dentro das congregações, sem que haja de fato e de direito de transformação? Não adianta eu e você virmos aqui o tempo todo, ou todo o tempo, e não mudarmos as nossas condutas. A nossa caminhada tem que ser alterada. Há essa necessidade, não devemos mais pecar, porque se pecarmos teremos como salário a morte. E Deus, Ele desde o princípio, Ele fala comigo e fala com você. Por isso que o texto que a gente vai agora ler, está lá no livro de Gênesis, no começo, na criação. Livro de Gênesis, capítulo 3, vamos ler do versículo 9 até o versículo 19. Primeiro livro da Bíblia, logo no começo, é bem facinho. Você abre a Bíblia, vira a Bíblia todinha e vai folheando aí umas 3, 4 páginas, dependendo da tua Bíblia. E aí você já chega no capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, vamos ler do versículo 9 ao versículo 19. Serão 10 versículos que vamos ler. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que tu me destes, eita, como companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos
e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porquanto és pó, e em pó tornarás. Queridos, salário do pecado é a morte, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui foi decretada a sentença de morte para mim e para você. Por isso que nós temos nas nossas vidas duas certezas. Uma foi de que nascemos e a outra é de que iremos morrer. Embora muitos não creiam, saibam, mas não creem, porque vivem como se não fosse morrer. Por isso que fazem coisas erradas. Nós só fazemos as coisas erradas porque temos uma convicção de que não vamos morrer hoje ou amanhã. Nós não acreditamos que podemos morrer hoje ou amanhã. A gente sabe que pode, mas não acredita. É muito interessante. E por que isso, pastor? Porque está plantado em mim e em você a semente da eternidade. Quando Deus nos fez, Ele não nos fez para que viéssemos a morrer. Aqui é que foi a decretação da pena de morte. Do pó tu vieste e ao pó tornarás. Então, quando eu e você desobedecemos, a gente tem este pago, que é exatamente o da morte. É exatamente aquela pessoa que vai consumir algo que não deveria. Como, por exemplo, um diabético vai consumir o açúcar. Ele está procurando o quê? A morte. E vai encontrá-la. O hipertenso que bota sal. Aquele que sofre de cirrose hepática e vai beber. E aí teríamos N exemplificações sobre que o salário do pecado é a morte. Mas Deus, Ele tem algo para mim e para você, como lição deste texto. Aqui nesse próprio texto, Deus, Ele já decretou também o nosso direito à vida eterna, quando Ele começou a derramar as condenações. Quando Ele disse para a serpente acerca de que vai ter inimizade entre ela e a mulher, Ele falou acerca de que a semente da serpente será inimiga da semente da mulher, e a semente da mulher te pisará a cabeça, e a tua semente vai ferir o calcanhar. Jesus, Ele foi ferido, sim ou não? Por mim e por você. Mas, no entanto, Ele tem todo o poder. Ele derrotou a morte. Como Ele não poderia derrotar se Ele é a vida? Então, meus queridos, o dom gratuito de Deus, como vimos aqui, é a morte, é a vida, e a vida eterna em Jesus. Você veja como essa semente da eternidade, ela arvoreia em mim e em você. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente entende de que a vida eterna nos aguarda. Menos a gente se preocupa com esta vida mundana, mais a gente se preocupa em pregar o Evangelho, cumprir a palavra, deixar de ser desobediente. E para você, cristão, que ainda não está cumprindo com a ordem que Deus deu através de Jesus, quando disse: ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho, comece a fazer isso. Cumpra isso. Faça isso. Mas não só de boca, mudando a tua atitude principalmente, para que você tenha uma transformação. Porque do caso contrário, meu querido, você está em desobediência. E o salário da desobediência, que é o pecado, é a morte. Mas Deus, Ele fala para mim e para você 3 coisas aqui, que Ele quer que a gente tenha isso verdadeiramente nas nossas vidas,
cotidianas. Isso tem que estar na tua mente o tempo todo, aflorado. Assim como você não mexer com fogo, porque senão se queima. Não mexer com um fio desencapado com eletricidade, porque senão você toma um choque. E a primeira lição que você e eu precisamos ter da parte de Deus é que Deus te vê por dentro e por fora. No versículo 9 ao 11 diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Presta bem atenção, querido. Você e eu achamos que Deus não está nos vendo por dentro e por fora. Muitas das vezes nós escondemos-nos nos nossos quartos, em um local diferente, e cometemos os nossos erros, imaginando que Deus não está vendo. Queridos, quem não está vendo são as pessoas, salvo se tiver uma câmera escondida. Porque do caso contrário, saiba que Deus está te vendo na integralidade. Observe que ele chega e pergunta: Adão, onde é que tu estás? Então ele está atrás de Adão. Ele já sabia o que tinha acontecido. Porque Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe de tudo o tempo todo e em todo lugar. Aí observe que quando Adão diz que me escondi porque estava nu, aí Deus pergunta para ele: quem te mostrou que tu estavas nu? Porque eu já sabia. Deus, ele conhece o teu e o meu coração. Então, meus queridos, não devemos pecar de forma nenhuma. E quando eu digo pecar de forma nenhuma, é como Jesus Cristo disse. Ele disse que no Antigo Testamento estava escrito que se o homem traísse a mulher, de fato e ação, ele era um adúltero, um pecador. E ele disse que agora só com um pensamento. A maravilha que nós temos de Jesus ter lá na cruz morrido por mim e por você, ela também agrava-se a mim e a você, porque só nos nossos pensamentos nós já estamos cometendo os deslizes. Não é à toa que ele diz que haverá um tempo, e este tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em verdade e em espírito. Veja bem que ele não falou me adorarão sentado na cadeira ou deitado numa cama. Ele falou em verdade, em atitude e em espírito, porque é espiritual, é no teu pensamento. Então não tente se esconder de Deus, não tente esconder, ou melhor dizendo, encobrir os teus pecados, porque o que Adão fez aqui foi exatamente isso. Ele tentou encobrir os seus pecados. Observe que se você voltar no texto, vai dizer que ele coseu para a mulher e para ele vestes. Voltar não, se você for à frente, que depois é que vai colocar. Ele se escondeu. Então, mas depois ele vai, como se aquilo ali fosse ocultar de Deus o teu interior. Vê o que diz a palavra de Deus, que diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe. Então Deus, ele vê por dentro e por fora, a mim e a você. Não tentemos de forma nenhuma esconder nada de Deus. Observe o que diz a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Presta bem atenção. Com os olhos daquele que temos de tratar. Eu e você vamos se apresentar diante de Deus. Nós vamos nos apresentar, meu querido. E ele está dizendo aqui que não há criatura nenhuma que consiga esconder alguma coisa. Em outras traduções, existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Queridos, não adianta
eu e você tentarmos fazer as coisas. Por isso que a gente diz, você vem ao culto fazer o quê? Cultuar a Deus ou agradar a homens? Se você vem agradar a homens, saiba que Deus não está se agradando. Ele quer que você venha agradar a Ele. Venha para ouvir, para lisonjeá-lo, para agradar a Deus. Por isso que Ele diz que não é aqui, não é ali, mas é em verdade e em espírito. Não adianta você passar 2 horas orando, se não tiver nesta oração a essência. É muito melhor que você ore 1 minuto, mas que ali tenha a essência. Aqueles homens depositaram várias e várias moedas, mas a palavra de Deus diz que não valiam. Não valeram. Muito mais valeu daquela viuvinha que foi 1 e 2, porque ali foi em verdade e em espírito. Então, meus queridos, não tente de forma nenhuma se esconder, ou melhor dizendo, esconder as coisas erradas, porque Deus, Ele nos vê por dentro e por fora. Segunda coisa que Deus quer para mim e para você deixar como lição, é que Deus se agrada de homens e mulheres sinceros. Deus, Ele quer de mim e quer de você a sinceridade. A sinceridade. Muitas vezes a gente tenta dar uma dançadinha, uma manobra, desenrolar, mentindo. Aí a gente diz que não estamos mentindo, nós só não estamos falando a verdade. Estamos aqui uma meia mentira. Não existe meia mentira. A palavra de Deus diz para mim e diz para você: antes o teu sim seja sim e o teu não seja não. Agora presta atenção, o que passar disso vem do maligno. Maligno é quem? Satanás. Satanás é o pai de quem? Da mentira. Então, meu querido, ou é sim ou é não. Seja homem, seja mulher e diga sim, não. Errei, não. Errei, sim. Ponto. Acabou-se. Vê o que diz aqui o texto. Olha só o diálogo que houve. Versículo 12 e versículo 13. Então disse Adão. Ele foi falar, Adão, quando Deus perguntou, né? Comeste do fruto da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Presta bem atenção. Quando Deus fala com o homem que pergunta se ele comeu, o homem põe a culpa em quem? Na mulher? Não. Presta atenção no texto. A mulher que tu me deste, Senhor. Ele botou a culpa em Deus. Ele não colocou a culpa na mulher. A mulher foi só a curva para chegar até Deus. Ele não teve peito para dizer assim: eu estava quietinho aqui, o Senhor arrumou essa pessoa aqui para ficar do meu lado e a culpa é do Senhor. Porque se eu não estivesse com ela, eu não teria feito isso. Isso é o que Adão está dizendo. Mas aí a mulher vai e ouve da parte de Deus, porque Deus não fala nada para Adão. Fica quieto. Aí chega para a mulher e pergunta: e tu, mulher? E aí a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Qual dos dois aqui foi sincero? Nenhum. Por que eles não foram sinceros? O que seria aqui o ato de sinceridade? Eu, Senhor, te desobedeci. Acabou-se. Foi a mulher não, Senhor, foi eu. Foi eu quem desobedeceu. E a mulher, o que era que ela para ter feito? Por isso que Deus não falou nada para o homem. Foi atrás de ouvir a voz da mulher. Porque Deus, Ele ouve individualmente. Mas a mulher também jogou a culpa para quem? Para a serpente. Mas venha cá. A quem foi que Deus disse que não era para mexer
naquela dita cuja árvore. Não foi a Adão? Não foi ao homem? A mulher era para ser o quê para Adão? Uma ajudadora, para estar ali ao lado. Então Adão instruiu a essa pessoa que não comesse. Todos que ali estavam sabiam que não poderiam comer daquilo ali. Mas houve ali a falta de sinceridade. Pergunto eu, ainda hoje há isso? Sim ou não? Eu vou sair da igreja, eu não venho mais para a igreja. Mas por que você não vem mais para a igreja? Não, porque o pastor ele falou assim, porque o pastor falou assim. O cara não tem a coragem de dizer assim, rapaz, eu não vou mais para a igreja porque eu não estou mais com saco. Eu quero ir para o jogo de futebol, eu quero ficar sentado na mesa farrinhando com os meus amigos. Aí ele tem que arrumar o quê? Uma desculpa, colocando a culpa nos outros. Síndrome do Éden. Se aqui tivesse um sapo, a cobra ia dizer que tinha sido a culpa do sapo. Se tivesse um mosquito, o sapo ia dizer que foi o mosquito. Isto é a síndrome do Éden, a falta de sinceridade. Então Deus, Ele quer e Ele se agrada daqueles homens que são sinceros. Se não, vejamos. Quem aqui conhece a história de Davi? Aquele que derrubou o gigante com uma pedrinha que saiu da sua funda. Todos conhecem? Esse homem, ele foi assassino, sim ou não? Sim. Esse homem foi adúltero, sim ou não? Sim. Mas esse homem está escrito aqui que ele era um homem segundo o coração de quem? De Deus. Vixe, pastor, ficou complicado o negócio. Um homem que é assassino, um homem que é adúltero, que fez um bocado de coisas que não deveriam ser feitas. Aí o Senhor diz, e vai usar esse homem como exemplo, foi sim, porque este homem, a Bíblia fala que ele é um coração segundo de Deus. Por quê? Porque ele é sincero. Ele sabia das coisas erradas que fazia e ele pedia perdão ao Senhor. Em determinada ocasião, ele foi questionado pelo profeta. Em quem ele queria cair? Se nas mãos dos seus adversários ou se nas mãos de Deus? E ele disse, nas mãos de Deus, porque Deus, ele é justo. Deus é justo ainda hoje e sempre será. Por isso que você tem que ser sincero, meu querido. Ele conhece a tua natureza carnal. Ele sabe da tua natureza que tende às coisas erradas. O mundo jaz do maligno. Jesus, quando orou por mim e por você, Ele não orou para que Deus nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse do mundo. Você se lembra como diz a oração do Pai Nosso? Que não nos deixe cair em tentação. Significa que a tentação está aqui ao meu lado. Jesus, quando disse, vigiai e orai para não entrardes em tentação, a tentação está ao meu lado, ao teu lado, querido. Então Deus nos conhece, Ele sabe da nossa natureza. Então seja sincero, reconheça o teu erro, reconheça as coisas erradas que você fez. A palavra de Deus, ela fala para mim, fala para você, sempre, que Deus, Ele é fiel e justo. Fiel e justo. Fiel à palavra dEle e justo à palavra dEle. Para me perdoar, para te perdoar dos nossos pecados, quando nós confessarmos a Ele. O que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero. Olha aí o coração de Davi. Um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então você tem que chegar diante de Deus com o coração sincero, ou seja, seja verdadeiro. Quando você chega diante de Deus com o coração sincero, você vai ter a inteira certeza
total e plena. Você vai ter a fé no teu coração. Você vai ter a fé no teu coração de que o sangue do Senhor Jesus Cristo, porque ele diz aqui, com o coração aspergido, ou seja, o sangue do Senhor para mim e para você, ele vai estar colocando, derramando sobre mim e sobre você a purificação, que é o sangue dele que me justifica e que te justifica. E ele diz o seguinte, de uma consciência pesada, consciência de Adão aqui como estava, pesada, por isso que se escondeu. Ele era para ter sido sincero. Se ele tivesse sido sincero, eu te garanto, como 1 mais 1 são 2, nós não teríamos a morte como pago. Porque Deus ia dizer, você errou, tudo bem, mas você foi sincero. Mas pastor, como é que o senhor afirma isso aí com todas as letras? Eu afirmo com todas as letras, números, o que você quiser dizer, porque eu digo uma coisa para você, Deus tirou a gente de dentro do jardim do Éden, sim ou não, mas ele preparou o nosso retorno. Eu e você temos direito a retornar através de Jesus. Ah, você está duvidando ainda do que Deus é capaz de fazer? Vamos a nós. Vamos pegar então Jesus. Chegaram com aquela mulher adúltera, apanhada em flagrante adultério, se prostituindo com aquele outro homem lá, mas só levaram aquela mulher, não trouxeram o marido não, o homem, como mandava a lei. Só que foram falar com quem? Com o dono de toda a ciência, aquele que fundou os céus e a terra, e perguntaram para ele. Rapaz, temos que... Ele simplesmente pegou e disse, atirem a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Um a um foi soltando suas pedras, e de repente Jesus novamente levanta a cabeça, não vê mais ninguém, e ele argui a mulher, pergunta a ela, minha querida, me diga uma coisa, cadê os teus acusadores? Ela olha para ele e diz, não tem nenhum mais, todos foram embora. Olha o que ele diz, nem tampouco eu te condeno. Mas presta atenção na segunda parte, vá, querida, e não peques mais. Não adianta, querido, se você não for sincero, você não estará ao lado de Deus. Eu sempre gosto de falar, Judas, o traidor, todo mundo condena Judas. Querido, não devemos condenar Judas, porque ele veio para fazer aquilo. Quando Jesus falou para ele, disse claramente, vai e faz o que está posto diante de ti. Então Judas veio para fazer aquilo. Se ele não fizesse aquilo, seria o Moacir, seria o Hinaldo, seria um outro nome, mas alguém teria que fazer aquela ação, porque Jesus tinha que ir para a cruz. Foi desejo dele, foi desígnio entre ele, o Pai e o Espírito Santo. Os três decidiram aquilo. Os três se acomunaram para nos salvar. Olha que tremendo. Os três se juntaram novamente para nos dar a vida eterna. Mas o problema foi que Judas, ele perdeu o direito que ele tinha, como eu e como você, o direito do perdão. Se ele tivesse pedido perdão como Pedro fez, depois de ter negado a Cristo, caiu em si, mas Pedro não foi lá e colocou uma corda no seu pescoço. Mas aí Judas não, ele tirou a sua própria vida. Ele decidiu morrer. Então, queridos, Deus se agrada de homens e mulheres que sejam sinceros. E a terceira coisa que Deus quer falar comigo e com você, quer deixar como uma lição para as nossas vidas, para as nossas caminhadas, para a nossa condução diária. Não é uma vez ou outra, é todo dia. É que não é Deus quem te condena. Presta atenção.
Não é Deus quem te condena, mas as tuas escolhas. Mas as tuas escolhas. O texto que nós estamos lendo lá no livro de Gênesis, do versículo 14 ao 19, vai falar claramente isso. Eu só vou pegar e pincelar as frases que estão aqui. No versículo 14 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente, presta atenção, porquanto fizeste isto. A serpente foi quem fez, a escolha foi dela, não foi Deus quem a condenou. Deus só decretou aquela condenação que ela escolheu, porque ela sabia que não era para fazer aquilo. Aquilo é desobediência. Ela desobedeceu, foi lá mentir, foi enganar. Continuando no texto, Deus diz, e a mulher, ele disse, ou seja, ele está ali decretando aquilo que foi escolhido: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, ou seja, do teu parto. Até que ele chega no homem. E aí do homem é mais interessante, porque há uma frase um pouco maior, presta bem atenção, no versículo 17 diz, e a Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Então presta bem atenção. Primeiro de tudo aqui, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher. Quando você lê o texto da criação, diz que Deus colocou o Adão, o homem, lá para estar lavrando o jardim do Éden. E como tinham os outros animais, Deus observou que não era interessante que só Adão não tivesse alguém como companheira. O interessante é que quando Deus coloca Adão, ele fala para Adão que vai comer de tudo, mas desta árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E aí Adão passa essa instrução, essa informação para a mulher, porque a mulher veio depois disso. E aí o que é que Deus fala aqui? Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher. E aí presta atenção para comprovar o que eu estou falando. E comeste da árvore de que te ordenei. Então Deus ordenou a Adão. Deus falou explicitamente para ele, não comerás dela. E se você voltar no texto, Deus diz que no dia que dela comeres, tu morrerás. Então veja, não foi Deus quem escolheu a morte para Adão. Foi a escolha de Adão. É a minha e a tua escolha que vai trazer o resultado. A minha e a tua operação é que vão surtir um resultado. Pergunto eu, você vai somar 1 mais 1 e vai trazer qual resultado? 2. Agora, se você não quer 2, não some 1 mais 1. Se você quer 3 como resultado, some 1 mais 3, mais 2. Qual é o resultado que você quer? Ainda há pouco o pastor aqui, usado pelo Espírito Santo de Deus, disse, quanto mais dízimo você devolve, mais você está sendo abençoado. Não é troca, queridos. Não é troca. É amor. Qual o valor de dízimo que você quer devolver ao Senhor? 10 mil reais? Ganhou 100. A pergunta é, se a gente fizer, quem quer ganhar 100 mil reais, todo mundo levanta a mão. Aí se você chegar e perguntar, atenção, quem quer aí dar 10 mil para a igreja, levanta a mão. Ninguém levanta. Simples, porque não sabe fazer conta de matemática. De Deus. De Deus. É isso que eu e você temos que entender. Que eu e você é que vamos fazer a escolha do que nós queremos. Jesus Cristo foi e disse, para deixar bem claro para todo mundo, eu não vim para condenar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo. Ele disse que as pessoas serão e já estão condenadas
pela palavra. A palavra é quem vai julgar. E se você está fazendo algo de errado perante a palavra, você é quem está se condenando. Tu estás te condenando quando você faz a coisa errada. E Deus, Ele é piedoso enquanto vida eu e você temos. Mas quando o fôlego de vida for tirado, queridos, não vai ter para ninguém. Vê o que Jesus Cristo disse. Quando aquela pessoa chegou lá e disse assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz. É interessante que ele diz eu. Sabe o que é que Jesus vai dizer para essa pessoa? Nunca te conheci. Nunca te conheci. Aí você vai perguntar para mim: mas vem cá, mas Deus não é amor? É, enquanto vida você tem. Enquanto há vida, há esperança. Depois da coisa errada, o decreto está decretado. É palavra de rei, querido. Não se volta atrás. Ele é o rei dos reis. E como palavra não volta atrás, lá no finalzinho do versículo 19 diz: porquanto és pó, e em pó te tornarás. O salário do pecado é a morte. É a morte. O dom gratuito de Deus, a gente viu, é a vida e a vida eterna. Através de Jesus, a vida é eterna para mim e para você. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos prestar atenção o que nós queremos escolher para as nossas vidas. Porque o que eu e você escolher como plantação é o que nós iremos colher. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, 27 e 28. Nós vamos ler. No versículo 26, Deus mostra para mim e para você: eis que hoje eu ponho diante de vós. Ou seja, vamos colocar aqui bem claramente. Vamos colocar aqui na segunda pessoa do singular. Faz de conta não, porque é Deus quem está falando aqui. Amém? O Espírito Santo de Deus está me usando para a honra e glória dele. Então Deus está olhando para você e para mim e está dizendo o seguinte: eis que hoje eu ponho diante de tu a bênção e a maldição. Então Ele está me dando o direito de escolher a bênção, não sai som, é maldição. Bênção. Aí no versículo 27 ele diz para mim e para você. Observe que ele poderia ser o contrário. Ele me oferecer e te oferecer primeiro a apresentação das coisas erradas, da maldição. Mas não, ele nos apresenta as coisas boas. Versículo 27 diz: a bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Ponto. Então ele está te oferecendo, meu querido, a mim, as bênçãos. Cumprir com as ordens de Deus. Não pecar. Simples. E aí no versículo 28 ele diz: porém, contudo, entretanto, todavia, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e presta atenção, e vos desviardes do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus quem disse. Então o caminho é Jesus. Se desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Para o quê? Seguirdes outros deuses que não conhecestes. Nós temos, queridos, conhecido esse Deus. Nós temos visto as coisas que Ele tem feito em nossas vidas. As coisas maravilhosas que Ele tem feito. Tantas bênçãos que Ele tem derramado. Estamos vivos. Não existe bênção maior do que essa. Estamos vivos com direito a ouvir a palavra de Deus. Não tem bênção maior do que essa. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá outras 1.500 bênçãos. Nos dá uma casa, nos dá um carro, nos dá amigos, nos dá alimento.
abre porta onde não há porta, faz a gente compreender um bocado de coisa. São muitas as bênçãos. Se fôssemos enumerar aqui, não teríamos tempo para acabar o nosso culto. Então a maldição, meu querido, é quando você decidir fazer as coisas erradas. Então escolha a bênção, que é a vida. Só depende de quem? Diga, de mim. De mim. Acabou-se. O mim que eu estou dizendo não sou eu não, viu, querido? É você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você irá prestar contas a Deus individualmente. Aqui observe que ele chegou para Adão, depois ele chegou para a mulher. Ele não chamou os dois, porque se não fosse individual, ele tinha chamado, vem cá vocês dois, vem cá. Foi o que eu falei para vocês aqui, que não era para o quê? Mas não, ele não fez isso. Ele chama um a um. Cada um de nós vai ter que passar pelo tribunal. Versículo anterior que a gente viu aqui, a gente viu com quem temos que tratar. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem teremos que tratar. Querido, tem um livrozinho da vida lá, amém? Mas ao lado dele tem um livrozinho, um caderninho, com as anotações. Cada vez que eu e você faz alguma coisa errada, outra coisa errada, quando nós chegarmos lá, querido, primeiro vai ser aberto o livro da vida. Está escrito? Tá. Agora vem cá isso aqui. Aí Jesus vai estar aqui, que é o meu e o teu advogado. Calma aí, papai. Eu paguei o preço de sangue por essa vida. E ele se arrependeu. E ele confessou. Ele é sincero. Ele continuou, sim. Cometeu um ou outro, sim. Ninguém aqui está perfeito, queridos. Por isso que estamos aqui. Por isso que precisamos de Jesus, para nos justificar. Porque Ele é santo. Porque Ele é puro. Ele é o único. O único já está dito. Não tem outro. Não adianta. Então vamos fazer as nossas escolhas pautadas em alicerce do Senhor. É o que nós devemos fazer para nossas vidas. Buscar a Deus de fato e de direito, com o coração arrependido. Esse é o maior erro que o homem comete. Qual foi o último passo que fez com que Lúcifer caísse? Se você não sabe, aprenda. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 28. Você vai ler ele todinho lá e vai estar dizendo assim: até que achou-se em ti o orgulho. O orgulho. Eu já tenho dito isso aqui. O último degrau antes da queda é o orgulho. Senhor, pode ter certeza que jamais eu te negarei. Simão, Simão. O diabo pediu a tua alma para peneirar. Simão, Simão, tu vais me negar antes que o galo cante. Mas ele não era o bam. Não adianta, meu querido. Não adianta. Não devemos querer ter, como nas nossas vidas, a pauta de soberba. Ah, porque eu estou na igreja, porque eu estou no altar. E daí? E daí? O que é que diz Jesus para mim e para você? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. O que é que ele diz mais para quem está aqui? Quanto mais você recebe, mais você será cobrado. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser servido, que sirva. E está aí o exemplo dele, para mim e para você. A palavra de Deus diz que não se achou nele nada que pudesse o condenar. Foi tentado? Sim. Caiu? Não.
Sentiu as dores que eu e você sentimos? Sim. Errou? Não. Porque ele decidiu ser coerente com aquilo que ele tinha escolhido lá atrás. Ele decidiu cumprir com o projeto que ele lá atrás escolheu. Qual é o projeto que você escolheu para a tua vida? Qual é o projeto que eu e você estamos escolhendo? O que é que eu e você estamos querendo? A condenação ou a salvação? Vamos inverter a ordem, porque a gente tem que cumprir com a palavra. A gente vai querer a salvação ou a condenação? Só depende de mim, só depende de você individualmente, querido. Mas como corpo, estamos juntos. Cabeça, vem junto comigo aqui, porque tu está querendo ir para lá, vai vir para cá. A perna atrás. Cabeça está doida para ir ali para o meio do pecadão, ó. Aí o corpo diz, não, volta. Esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você escuta alguém falando, quando não tem ninguém do teu lado. Esse alguém que está falando é o Espírito Santo de Deus, que geme com gemidos inexprimíveis. Porque Ele está dentro de mim, está dentro de você. Para que eu e você não venhamos a pecar. Só depende de mim e de você. E aí eu pergunto, quem está aqui respirando e está vivo nesse momento? Levanta a mão aí. Todo mundo? Você também está aí em casa levantando? Então toma de lição esse versículo que eu vou te dar agora. Isaías capítulo 55, versículo 6. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E aí, queridos, o que você vai fazer? Você vai de fato e de direito buscar ao Senhor enquanto você pode achar? Porque nós podemos achar agora, enquanto estamos vivos. Vamos invocá-lo quando? Agora em que Ele está perto? Já lemos aqui várias vezes esse versículo que eu vou falar. Que haverá um tempo, diz o Senhor, em que os homens e as mulheres terão fome e sede, mas não de alimento, mas da palavra de Deus. E haverá, por parte destas pessoas, uma loucura para correr de um lado para o outro, da direita para a esquerda, do norte para o sul, do leste para o oeste, procurando a palavra do Senhor e não vão encontrar. Então busca, meu irmão, busca, minha irmã, a Deus agora, enquanto você pode achar. Recebi um vídeo que o pastor me mandou, tremendo, e no meio lá da fala do rapaz, eu extraí esta frase que eu vou dizer para vocês. Eu só fiz dar uma reformulada, para poder ficar mais contextualizada. Os momentos ou distrações que substituem a nossa eternidade. Momentos / distrações é que fazem com que eu e você substituamos a nossa eternidade por um fim, por o salário do pecado. Então eu e você precisamos ter cuidado. A outra frase é: cuidado com o transitório, pense no que é eterno. Tiveram 2 irmãos. Um trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Você está trocando a tua primogenitura por um breve momento de prazer carnal, de coisas que não têm sequências, são apenas transitórios. O que é um prato de comida? É eterno ou transitório? Transitório. Agora vamos abrir mais um pouquinho a nossa mente para entender quando Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem. Queridos, nem só de coisas para a carne viverá o homem. O que eu e você temos que viver, porque temos que ser
homens e mulheres espirituais, é a palavra de Deus. O que tem que nos alimentar é a palavra de Deus. Então não vamos perder a oportunidade que nós estamos tendo de buscar a Deus agora, aqui neste momento, enquanto a gente pode o achar. Não perca essa oportunidade. Não deixe que essa oportunidade passe. A palavra de Deus diz para mim, diz para você no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade que Deus está trazendo para nós nesta noite, é ela que vai me libertar e que vai te libertar. Mas depende da tua atitude, depende da minha atitude. O que eu e você queremos para nós? Verdadeiramente a verdade? Então busque o conhecimento. O conhecimento de quem? De Jesus, de Deus. Deus, quando olhou para Josué, disse que ele não se apartasse na boca dele o livro da lei. Como é que ele vai falar do livro da lei se ele não lê o livro da lei? Se ele não conhecer? Por isso que ele diz: antes, medita nele, de dia e de noite, para fazer tudo conforme nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho. Não tu mandei eu? Tem de bom ânimo, seja forte, eu sou contigo, diz o Senhor. É o que ele está dizendo para mim e para você. Ele é conosco. Vamos fazer a opção para as nossas vidas, da vida eterna, ao lado de Deus. Ao lado de Deus. E você e eu temos ouvidos, sim ou não? E aí diz a palavra do Senhor para mim e para você, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Porque a primeira, essa daí todos nós teremos. Do pó tu vieste, ao pó tornarás. Mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus para mim e para você. Se eu e você abrirmos os nossos ouvidos para ouvir esta palavra, cumprir esta palavra, não receberemos o dano dessa segunda morte. Amém? Curva a tua cabeça no lugar onde você está. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, viemos aqui para te louvar e recebemos, Senhor, de ti este banquete celestial, que é a tua palavra, Senhor Deus, que adentrou aos nossos corações, Senhor Deus, nos transformando. Senhor, não temos como te agradecer pelo teu amor infinito para as nossas vidas. Toma cada vida agora aqui, Senhor, que ouviu esta palavra, que ela é viva e eficaz. E que se cumpra, Senhor Deus, a renovação pelo entendimento, Senhor, das coisas erradas, para só fazer a partir de agora, Senhor Deus, as coisas corretas. Senhor, que nós venhamos a entender que o salário que nós devemos querer, Senhor Deus, é o salário da obediência, Senhor. Que cada um, Senhor, a partir de hoje, tome como padrão de vida, Senhor Deus, o te obedecer, porque tu não tens prazer em sacrifício, Senhor Deus. Tu dizes em tua palavra que o obedecer é melhor do que sacrificar. Que cada um aqui, Senhor Deus, seja obediente, embora, Senhor, diante dos nossos olhos humanos, estejamos vendo a crucificação, Senhor Deus, mas diante dos nossos olhos espirituais, estejamos vendo a salvação. Que nenhum problema que venha, Senhor Deus, a se levantar no meio do teu povo, seja encarado, Senhor, como motivo de parar, de ter medo, Senhor Deus, mas que seja encarado, Senhor, como motivo, Senhor, de crescimento, para que a tua palavra, Senhor Deus, seja cada vez mais pregada
em nossas vidas e através das nossas vidas. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada um que aqui está, e opera teus milagres, tuas maravilhas. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos convença das coisas que devemos fazer e das que não devemos fazer, em nome de Jesus. Amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor.